Vamos colocar na tela já esses lances de Bahia e Palmeiras. Só 2 pontinhos agora, PVC, do Botafogo pro Palmeiras. Quer dizer, do Palmeiras pro Botafogo. A gente vai se num déjà vu pro ano passado. Eu acho que ainda não, quer dizer, é diferente do ano passado, Domi, porque no ano passado, na 34ª rodada, foi justamente nessa rodada que o Palmeiras assumiu a liderança. Quem assumiu a liderança mais tarde na história do Campeonato Brasileiro e foi campeão foi o Flamengo de 2009. Assumiu na 37ª. Depois o Palmeiras na 34ª. Depois o São Paulo de 2008 na 33ª. Agora, se vai ser a 35ª, 36ª, ou se não vai ser, as próximas rodadas vão dizer. É incrível só o seguinte, assim, a gente é muito definitivo em alguns momentos. E na semana passada, felizmente, eu não fui definitivo assim, nem na semana retrasada, quando o Palmeiras perdeu para o Corinthians e o Botafogo ganhou do Vasco. Eu lembro muito, ou tenho lembrado, das campanhas de reações finais. Então, 2008, o São Paulo tirou 11 pontos do Grêmio. Quando chegou 4 pontos atrás, na 29ª rodada, o Grêmio perdeu da Portuguesa. E o São Paulo, jogando contra o Palmeiras no Parque Antártica, fez 2-0 no primeiro tempo. E ia ficar 1 ponto atrás. E aí tomou um empate 2-2 e muita gente falou, não vai conseguir reagir. O Flamengo, em 2009, ganhou do Palmeiras e diminuiu para 3 pontos, a distância que foi de 13. E 2 rodadas depois, perdeu para o Barueri. E muita gente disse, de forma definitiva, agora acabou qualquer chance de reação. E o Flamengo foi campeão depois. E o Palmeiras, no ano passado, depois de ganhar na 31ª rodada do Botafogo por 4-3, 2 rodadas depois, perdeu para o Flamengo por 3-0. E muita gente disse, agora que perdeu para o Flamengo, não vai ser mais campeão. E foi. Quando o Palmeiras perdeu para o Corinthians e o Vasco perdeu para o Botafogo abriu 6 pontos, numa distância que tinha sido de 2 rodadas antes, muita gente também disse, não vai ter mais reação. O Botafogo vai ganhar o campeonato. E talvez ganhe, porque não é por causa dos resultados de ontem que torna, na prática, o que aconteceu com os resultados de ontem. O Palmeiras e o Botafogo são os únicos clubes que dependem exclusivamente dos seus resultados para ganhar o título. Foi isso que aconteceu. Mas os dois podem ganhar o campeonato e o Fortaleza também pode. O Domi, eu vejo Beleza, assim, também disse que está, inclusive, na nossa enquete. Tá. Diga, não. Eu acho assim que o torcedor do Palmeiras, e assim, é um misto de sentimentos, né? Até o minuto 90, 93, até o acréscimo, até o gol do Flaco Lopes, era um sentimento assim, de tipo assim, esse time aí, na hora H, na hora de mostrar ser cascudo, não é mais o time do Abel Ferreira, o Abel Ferreira não consegue mais extrair, e aí de repente consegue uma vitória e aí vira euforia. O que o Palmeiras precisa é parar de ser um Palmeiras bipolar, né? Porque é aquele Palmeiras que vai ganhar o clássico, é favorito em cima do Corinthians, e aí é amassado pelo Corinthians. E aí vira aquela tragédia italiana, palestrina, tudo dói, não vai ganhar mais. E aí, de repente, consegue uma vitória em cima do Grêmio, e aí volta o empolgômetro. Empata com o Fortaleza no Allianz Parque que não vibrou. E aí voltou aquela tragédia italiana, tal, aquela coisa dolorida e tal, e o Abel Ferreira não serve, aquela coisa toda. Então acho que o Palmeiras está nessa bipolaridade nesse campeonato brasileiro, nessa reta final, que está atrapalhando. E de fato isso tem muito a ver com o desempenho do time dentro de campo, as escolhas do Abel Ferreira. E acho que o torcedor do Palmeiras está incomodado com isso. Acho que a resposta do torcedor no Allianz Parque tem muito a ver com uma identificação que o palmeirense tem, sempre teve com esse time do Abel Ferreira, de um time cascudo dentro do Allianz Parque, de um time que nos primeiros 15 minutos sempre amassou o adversário, sempre pressionou lá em cima. E não é esse Palmeiras de 2024. Então eu entendo que essa aproximação ao Botafogo, esse jogo de terça-feira que para mim, se mantivermos essa distância apertada na rodada do fim de semana para o jogo de terça-feira, para mim é a decisão do Campeonato Brasileiro no Allianz Parque, que deve pulsar. Se acabar essa bipolaridade do Palmeiras, eu acho que o Palmeiras pode sim ser campeão brasileiro, e nessa reta final esquecer um pouco essa coisa das más atuações e fechar bonito o ano de 2024. Mas
precisa ter atenção em relação a isso, né, PVC? Mas eu acho que tem uma coisa só, em relação ao comportamento da torcida no jogo contra o Grêmio, para mim, e muita gente que estava no Allianz Parque naquele dia entendeu que naquele dia a Mancha quis mudar de assunto. O que aconteceu naquele dia com a manifestação da Mancha gritando muita folga e pouca obrigação, vaiando no final do primeiro tempo, que não é o comportamento usual da Mancha, e o Gol Sul, que tem muitas vezes esse comportamento mais corneta, tentando abafar o que vinha da torcida uniformizada, ali era muito a Mancha tentando mudar de assunto, por causa da emboscada da Fernão Dias. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas se misturou. Porque a Mancha quis fazer, olha só como o time não está respondendo. E você tira o foco do outro problema. Aliás, o outro problema continua existindo. São 6 torcedores foragidos. 6 criminosos foragidos. Até agora. Então, são 2 pontos diferentes. Por isso que eu não gosto dessa figura, o torcedor. Especialmente naquele Palmeiras e Grêmio, houve 2, 3, 4 tipos de torcedor na mesma partida. Só que a parte. O Palmeiras teve momentos no ano passado também que não conseguia abafar. O Palmeiras, na campanha do bicampeonato, perdeu 4 jogos seguidos, em meio à eliminação da Libertadores. Né? Perdeu para o Grêmio, para o Bragantino, para o Atlético Mineiro e para o Santos. E o Santos foi rebaixado. Então, também houve instabilidade ali. É diferente da campanha de 22. A campanha de 22 foi homogênea, o Palmeiras assumiu a liderança na 8ª rodada, reassumiu na 10ª e foi líder até o 2. Né? Perdeu pro... Mas a de 23 teve também altos e baixos. Então, o Palmeiras jogou uma grande partida contra o Grêmio, primeiro tempo muito nervoso, ansioso, mas o segundo tempo muito forte. Não jogou bem ontem contra o Bahia, não jogou bem, e foi um jogo de vencer e diminuir a distância para 2 pontos. O que não significa nada, exceto que o Palmeiras volta a depender exclusivamente de si para ser campeão. A gente tem as chances atualizadas agora de título. O Botafogo está com 53% e o Palmeiras agora está com 41,1%. O Fortaleza, como a gente já ressaltou, está na briga ainda, 5,4%. Aí o resto é só para constar que tem matematicamente, mas é muito difícil. Flamengo 0,3%, Inter 0,2%, São Paulo 0,04%.